Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Vamos adorar a Deus, coloque-se de pé. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia, gratos pelo Teu amor e pela Tua bondade. Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha reinar novamente em nosso coração, em nossa alma, de maneira, ó Pai, que nós alcancemos corações sábios aos Teus olhos, sábios diante do Teu amor, diante da Tua graça, para que o mundo, ó Pai, para que o mundo possa olhar para nós e ver que em nós há o Teu amor, há a Tua graça, há o Teu milagre, há, Senhor, a intensidade da Tua presença, a Tua graça maravilhosa. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, ser conosco nesta noite. Toma conta deste lugar, toma conta do nosso coração. Inspira-nos a viver para o Senhor. Em nome de Jesus oramos, pela graça e misericórdia de Deus. Amém. Amém, irmão. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Te louvamos, ó Deus, pela Tua fidelidade, Senhor. Sempre, meu Deus, ó
Louvado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Queremos adorá-lo na beleza da tua santidade, meu Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia tem nos alcançado, ó Pai. E nos alcançado de maneira que nós não podemos dizer, meu Deus. Nós queremos te adorar nessa noite, glorificar e exaltar, coroar o único que é digno, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. Espírito Santo de Deus, inunda este lugar com a tua graça. Toca o nosso coração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Santo de Deus, nos colocamos diante da tua presença, Pai. Que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações. Que o Senhor possa continuar nos usando como instrumento do Senhor, ó Pai. Que teu Espírito Santo possa continuar falando nos nossos corações, como tem feito todos esses dias, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar força, Senhor. Que o Senhor possa curar, Senhor, aqueles que necessitam de cura, Pai. Que teu Espírito Santo possa tocar nos corações daquelas pessoas que necessitam sentir a tua presença, Senhor. Que o Seu Espírito Santo possa nos ajudar a caminhar a cada dia com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, que tudo seja para honrar o Teu nome, Pai. Que Teu Espírito Santo possa nos dar, Senhor, a direção
Que nós possamos sentir a direção do Senhor para fazer aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, todos os dias da nossa vida, ó Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor possa usar aquele que vai nos trazer a palavra, Pai, para falar aos nossos corações, que nós possamos ter entendimento, Senhor, que nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações, ó Pai. Nos usa como instrumento, Senhor, que nós possamos cantar, coroamos a Ti, Senhor, que nós possamos cantar que o Senhor é único, Pai. Que o Senhor é único nas nossas vidas, único, digno de adoração, digno de todo louvor, ó Pai, de toda honra e toda glória, Senhor. Que nós possamos entender que essas palavras, que a honra e toda a glória, que tudo é para o Senhor, Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo possa continuar falando a cada um de nós. Assim nós oramos, Senhor. Nós agradecemos por esse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar nossa adoração ao Senhor, agradecendo a Deus por mais esse dia. Estamos aqui na sua presença. Agora é a hora de nós falar sobre o dízimos, oferta. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, que você oferta com o coração alegre ao Senhor. Vamos meditar aqui em Mateus 5. Mateus 5, 23. Que fala assim: portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e ali se lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, pedir a Deus as bênçãos para nós, para os que estão desempregados, os que estão doentes, os que estão nos hospitais. Vamos pedir as bênçãos que o Espírito Santo pode estar trabalhando nos nossos corações, como a gente já ouviu hoje aqui, nesse altar. Oremos. Soberano Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui na Tua presença mais uma vez, Papai, para Te adorar, Senhor, nesse momento único. O Senhor trouxe nós da nossa casa para aqui o templo, Senhor, para Te adorar. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor visita a nossa família, visita os que estão nos hospitais, os que estão desempregados, Senhor. Visita o lar de cada um, Papai. Que o Senhor venha, Papai, em nome de Jesus, dá alegria naqueles corações que estão... Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Com essa empolgação toda, nós vamos até meia-noite. Aleluia. Atos capítulo 4.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versos 32 a 37. Atos, capítulo de número 4, versos 32 a 37. É lá o final do capítulo do número 4 de Atos dos Apóstolos. Todos acharam? Glória a Deus. Eu leio na NVI, diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram era uma a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, papai, pela tua graça e pela tua bondade. Pedimos-te, Espírito Santo de Deus, que o Senhor inspire o nosso coração a viver o extraordinário do Senhor, a buscar a tua presença, a buscar a tua resposta, a buscar aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, que é o Senhor mesmo. Fala conosco nessa noite, cuida do nosso coração, inspira-nos. Toma minha vida nas tuas mãos, usa-me, Senhor, como um instrumento abençoador. Papai, que abençoado por ti, eu possa ser bênção na vida do teu povo nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Constante, o que é ser constante? O que significa constância? O Aurélio vai traduzir, eu gosto do Aurélio, tem outros dicionários, tem a Raiz, tem outros, mas o Aurélio, desde pequenininho, ele veio, me acostumei com ele. E ele diz assim: o que é constante? É o que tende a se repetir de maneira contínua. Parece óbvio, e é, sem interrupções, não há interferências. Aquilo que é permanente, por exemplo, o som da chuva. Sabe quando a chuva ela se intensifica, fica aquele som de chuva assim? Se for aquele som barulhinho, tranquilo, de chuva, assim, logo pela manhã, você dá uma raiva do despertador, fala a verdade, né? Vontade de afogar o despertador, continuar naquele barulhinho de chuva. Aquela constância, é exatamente isso. Constante é aquilo que tem continuidade e progressão. Eu gostei desse detalhe. Constante não é aquilo que está estacionado, por exemplo, como uma rocha inabalável, imutável, e ali ela fica constantemente exposta às intempéries do tempo, do vento, da chuva, e não se move. Isso é um exemplo de constância. Mas a árvore é um exemplo de constância, porque a árvore, de uma pequena semente, ela brota, a semente morre. Se a semente não morrer, ela não brota. Isso é muito importante observar. Quando a semente morre, dali nasce um broto, um rebento, né? E vai crescendo, e o crescimento é constante. Então, constância tem tudo a ver com a continuidade e progressão, desenvolvimento contínuo. A árvore está sempre em desenvolvimento. Eu lembro quando nós nos mudamos para a chácara onde meus pais moram hoje. Lá tinha 3 tipos de manga. Tinha manga bourbon, enorme, boa pra caramba. Tinha manga espada, uma outra manga que não é espada, que agora me fugiu o nome. E tinha aquela manga coquinho. Um dia, numa chuva, deu um estralo enorme assim, e a gente estava dentro de casa, tal, aquela coisa. Depois que passou a chuva, que nós fomos perceber que o raio caiu na mangueira. Aí você olhava ela
externamente ela estava frondosa, carregada, mas a raiz havia morrido. A partir daquele momento ela foi secando, até que só teve que tirar, porque ela cessou o desenvolvimento. Mas enquanto a raiz está conectada, a planta ela está viva, ela continua o seu desenvolvimento até que chegue o momento, né? Ser constante é ter algo que seja progressivo, não regressivo. A gente tem que continuar sempre para frente, sempre adiante, em constante movimento de desenvolvimento. Essa é a questão. Jesus veio para anunciar, para cumprir a palavra de Deus e para anunciar o reino. É interessante que a mensagem que Jesus prega é a seguinte, crede em Deus e crede também em mim, porque é chegado o reino de meu Pai. O reino do meu Pai está chegando, creiam em Deus e creiam em mim. Jesus nunca pregou questionando o pecado ou apontando o dedo para alguém. Se você não se converter, você vai para o inferno. Isso não é coisa de Jesus. Jesus nunca pregou isso. A pregação de Jesus era: creiam no Pai que me enviou, creiam também em mim, porque é chegado o reino de meu Pai. Então, quando Jesus vem, ele vem para anunciar a chegada do reino do Pai. E ele vai instaurar a sua igreja para que isso tenha uma continuidade, para que a mensagem continue sendo pregada, para que a mensagem continue sendo anunciada. E que mensagem que é essa que Jesus vem anunciar? O amor de Deus. O amor de Deus pelo pecador. Segundo os padrões religiosos da religião judaica, o Messias viria para libertar Israel. Esse era o pensamento da classe sacerdotal e da maioria dos judeus. Tanto é que os próprios discípulos vão ter alguma dificuldade com esse negócio. Quando Jesus vai explicar para eles, não tem, lá no reino de meu Pai, não tem esse negócio de ser grande. Aquele que serve aqui, vai servir lá, e etc. A mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz assim: mestre, quando o Senhor tomar posse no seu reino, permita que um filho meu esteja à sua direita, outro à sua esquerda. Mais ou menos assim, quando o Senhor assumir a presidência, permita que um filho seja ministro da fazenda e o outro da agricultura, coisa desse tipo, não é? O ministro da saúde está perigoso hoje em dia, né? Mas qualquer encargo assim que desse uma conotação, como é que fala? Que vai exaltar os dois. E Jesus, então, na sequência, ele vai falar o quê? Do lava-pés. E chegando na casa lá do menino lá, ele pega a bacia, depois de já ter passado o prazo da refeição, cinge os lombos, amarra uma toalha na cintura e se agacha para lavar os pés daqueles povo lá que andava com sandália no deserto. Devia estar uma beleza aqui. E Jesus então lava os pés e vai ensinando uma lição poderosa para eles sobre o reino. Jesus então ele vem para anunciar o reino e instaurar a igreja. E quando ele vai instaurar a igreja, em Mateus capítulo 16, lá no versículo 18, quando ele pede para os discípulos, pergunta para os discípulos, o que eles estão dizendo que eu sou? Uns dizem que o Senhor é um profeta, outros falam uma coisa, falam outra, e aí pergunta para Pedro, e você? Pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí então o silêncio toma conta e Pedro vai romper o silêncio dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para ele: não foi você que falou, Pedro, mas foi meu Pai que colocou isso no seu coração. Isso vem de Deus, né? E ele diz assim: eu digo para você que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E há uma confusão por falta de interpretar corretamente o texto. Tu és Pedro, Petrus, pequenos blocos rochosos. Mas sobre esta pedra, Jesus aponta para ele, a pedra angular, a pedra angular, pedra de esquina, rocha inabalável. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acho curioso pensar assim: o que é a porta do inferno não prevalece? Uma porta que não prevalece. É que alguém está pressionando essa porta ela vai romper de um jeito ou de outro. E o texto é claro, diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Mas a igreja parece que a cada tempo que vai passando, a igreja vai se acuando, vai se encolhendo, vai se diminuindo, e o inferno continua avançando às suas portas. A situação está invertida. Parece que a igreja está lutando para segurar a porta, para o diabo não entrar. Quem disse que o diabo não está na igreja? Misericórdia. Não vou entrar em detalhes, é outra conversa. Mas as portas do inferno não prevaleceriam contra a força da igreja, a força punjante da igreja. Depois de instaurar a igreja, Jesus então ele vai na seguinte direção: a igreja está instaurada, mas ela precisa ser capacitada e precisa ganhar consistência. Essas duas coisas precisavam acontecer antes da partida de Jesus, para que a igreja então tivesse capacitação e consolidação para continuar a sua jornada. Em Atos 2 acontece o Pentecoste. É interessante que se você pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus está falando com os discípulos e diz lá: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai, mas esperai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esperem na cidade. Era o último lugar que eles desejariam estar, porque havia uma perseguição intensa dos judeus, por parte dos judeus, para pegar os discípulos de Jesus e prendê-los. Eles estavam escondidos e tal. Então Jesus fala para eles: fica e ora, vão para o cenáculo e vão orar. E alguns historiadores vão dizer que no início tinha umas 500 pessoas, que iam todos os dias unânimes no templo, orando, buscando pela presença de Deus, pela resposta de Deus. Aí quando nós vemos em Atos capítulo 2, você vai ver que estavam reunidos no lugar uns 120, 500 baixou para 120, uns 120 orando, unânimes, buscando a Deus. De repente um som como um vento impetuoso, não foi um vento, foi um som como de um vento, encheu toda a casa, todo lugar onde eles estavam, e línguas como de fogo, não foram línguas de fogo, foram línguas como se fosse de fogo, pararam uma sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram poderosamente cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A igreja então agora ela está capacitada com o Espírito Santo. Algo que nós precisamos entender é que uma vez que você se rende aos pés de Jesus, o Espírito Santo está com você. É preciso viver uma experiência de intimidade profunda para que o Espírito Santo esteja em você. E aí a situação ela vai ganhando outra dimensão. Naquele dado momento da história, algo inédito aconteceu, e de fato era inédito. O Espírito Santo nunca havia descido. Isso é uma resposta a uma promessa de Deus através dos profetas, principalmente o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, e derramarei sobre toda a carne do meu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, terão visões, vossos jovens terão visões, né? O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, não é sobre todos os crentes. Não é só sobre a igreja. Tanto é que o Espírito Santo está presente aqui, amém? Está presente aonde quer que esteja alguém assistindo esse vídeo, futuramente assistam. O Espírito Santo está presente, está. Uma diferença é o Espírito Santo estar presente, outra diferença é nós termos intimidade com o Espírito Santo o suficiente para termos essa sensação, essa presença, para sentirmos essa presença do Espírito Santo, então vivenciar algo extraordinário. A igreja naquele momento, a população naquele momento, está vivendo algo inédito. Jerusalém estava assim, como diz o bom mineiro, empinhocado de gente. A festa do Pentecoste acontecia 50 dias depois da colheita. Tinha uma grande festa. E gostar de festa que nem judeu é uma coisa de doido, né? E eles estão fazendo festa porque a colheita foi boa e vinha uma enorme quantidade de pessoas. Haviam ali reunidas 13 etnias diferentes, ou seja, 13 idiomas diferentes estavam reunidos ali naquele momento, e os discípulos então orando, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, mas as pessoas estavam entendendo, cada uma no seu idioma. Como é que nós ouvimos falar na nossa própria língua materna as grandezas de Deus? Eles não estavam ouvindo uma conversa fiada, uma coisa qualquer.
mas eles ouviam as grandezas de Deus na língua materna. É impressionante, aquilo nunca havia acontecido, e um monte de gente falando ao mesmo tempo, e todo mundo se entendendo, uma coisa de doido. Mas a graça de Deus se manifesta ali. Se você ainda no capítulo 2, a partir do versículo 14, você vai ver que os discípulos, eles se levantam e começam a falar com a multidão. E quando eles se levantam, Pedro toma a palavra. Pedro era um homem iletrado, ele não tinha estudo, ele não tinha cursado teologia, ele não tinha, mal sabia ler, escrever, porque quem escreve as cartas de Pedro, Pedro vai ditando e alguém vai escrevendo. O moço vai escrevendo para ele a carta, que tem um conteúdo teológico tremendo, maravilhoso, e pasmem, escatológico, né, que fala das coisas do fim. Pedro, pescador, só tinha aprendido a pescar, não entendia nada de religião, não entendia nada de Deus, muito menos de igreja. E Pedro então toma a palavra e prega uma palavra no poder do Espírito Santo. E diz o texto que 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Billy Graham dizia que, saudoso Billy Graham, que normalmente quando você faz uma mensagem evangelística e faz o apelo, 15% vem à frente. Se você fizer as contas aí, tinham ouvindo a mensagem de Pedro naquele dado momento da história, aproximadamente 70.000 pessoas. 3.000 vêm à frente e se rendem aos pés do Senhor. E diz o texto, né, lá ainda Atos, em Atos capítulo 2, que compungiu-se-lhes o coração. Esse palavrão esquisito, o coração ficou apertado. E agora o que nós fazemos? Entrega a vida a Jesus e vamos seguir em frente. E é isso que eles fizeram, né? 3.000 almas então são agregadas à igreja de Cristo naquele momento. 3.000 pessoas. A igreja passou de 120 para 3.120. Já pensou que vamos fazer um almoço para 120 é uma coisa, para 3.120 só Jesus. Mas tinha bastante mão de obra. A partir desse momento então, a igreja ela passa a mover-se no poder do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Sinais e maravilhas. Esses sinais e maravilhas são os milagres que Jesus veio operar no meio do povo, e ele começa a acontecer então agora no meio da igreja. A igreja está vendo o agir do Espírito Santo. Aí nós lembramos que tudo aquilo que Jesus falou aos discípulos antes deste momento começam a se tornar claro na vida dos discípulos. Eles começam a presenciar aquilo, a ver que aquilo de fato era extraordinário. Poxa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Fulano está enxergando, ele era cego. Fulano está aqui pulando de alegria, ele era aleijado. E o camarada que era leproso está presente conosco. Que bênção de Deus, e o amor de Deus vai se manifestando naquele lugar. E a igreja então ela vai consolidando. O povo passa a experienciar, a viver na prática algo extraordinário e espantoso. Mover de Deus. Eles começam a ver aquilo. Espera aí, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, ele foi morto e ressuscitou, e falou conosco, ele disse que esse negócio ia acontecer, e está acontecendo. Pensa que a sensação de viver aquilo, de experimentar aquilo, pega como exemplo o capítulo 5 de Atos, quando João e Pedro estão subindo ao templo, né, e passando pela porta formosa, o moço lá pede esmola, e olha, nós não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, e tomando pela mão ele levantou. Aquele moço que havia 38 anos que pedia esmola ali, já era conhecido de todos as pessoas que frequentavam o templo. Essa é a igreja de Atos. É extraordinário ver aquilo que está acontecendo. Então nós chegamos no versículo 32, que diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Da multidão, uma era a mente e o coração. Como é que nós conseguimos
numa diversidade de pensamentos, numa diversidade de culturas, cultura era próximo, mas como é que nós conseguimos trazer, quer ver você entender claramente o que eu estou querendo dizer? Como é que a gente consegue fazer um almoço na igreja e botar de um lado o corintiano, do outro o palmeirense? Isso não se explica, mas o amor de Deus tem essa capacidade de pegar cabeças diferentes que olham para a mesma direção, histórias diferentes que conseguem olhar para a mesma direção, pessoas que têm que vêm de uma criação completamente diferente. Eu lembro que numa das conversas entre pastores, um amigo estava dizendo, igreja tal, lá na cidade, uma cidade grande, né? Campinas, metrópole do interior, né? Primeira metrópole do interior. Há uma igreja onde o moço, né, o tio, para ser mais próximo, né? Parece já um senhor, mas é um tio, não está nessa, sabe o que é a diferença, não? Você está na rua, alguém pergunta, onde é que, ô moço, onde é que fica a rua tal? Você está novo ainda. Aí chega uma hora que a barba começa a ficar branca, a cabeça fica rala, e aí chega, ô tio, onde é que fica tal lugar? Agora se chegar e dizer assim, ô vô, aí lascou, aí a coisa já esticou para longe, não, né? Esse moço está lá cuidando dos carros, cuida do estacionamento. Então você vai entrar na igreja, ele diz assim, olha, por aqui e tal, o moço vai te indicar lá e tudo. É um desembargador. É um desembargador. Doutor. Quando ele está no seu ofício, as pessoas chamam ele de doutor fulano de tal. Ali é o tio do estacionamento. Consegue perceber que o amor de Deus, a graça de Deus, ela mexe no ego, algo que nós temos tanta dificuldade para deixar Deus mexer, misericórdia. Aquela coisa, o Senhor tem que assumir o trono do meu coração, né? Te entronizamos, Senhor. Onde é que nós entronizamos a Cristo? Na igreja? Não, Cristo já é da igreja, por isso que é a igreja cristã, leva o nome de Cristo, mas é tirar o nosso ego do trono do nosso coração, da nossa alma, e entronizar Jesus. Esse é o objetivo que nós temos como vida cristã, como crescimento cristão. Da multidão, era uma mente, a mentalidade era a mesma, glorificar e exaltar ao Senhor, o nosso Deus. Glorificar e exaltar ao Senhor. Das coisas que você faz durante o dia, quais delas glorificam e exaltam o nome de Deus? Se você é um servo, uma serva de Deus, todas elas. Porque, como diz a palavra de Deus, tudo que nós fazemos como se fosse para o Senhor. Já viu aquela uma metáfora, né? De que o patrão tinha um moço que construía casas para ele, um pedreiro de qualidade. E aí ele trabalhou a vida toda e falou assim, não, está na hora de eu aposentar, já trabalhei muito e tal. Tá bom, só tem mais uma casa para você fazer, você faz para mim? Poxa, eu estou aposentando. É a última, aí você aposenta. Tá bom, e ele foi fazer a casa e fez de mau gosto, fez, sabe, relaxadamente. Quando ele terminou, o patrão disse assim, essa casa é sua, presente seu. Se ele tivesse feito com a mesma dedicação que foi feita às outras, a casa seria excelente. Está aí a resposta. Se nós servimos a Deus, tudo aquilo que nós fazemos durante o dia é para a glória de Deus, é para exaltar a Deus, para glorificar a Deus. Essa é a mentalidade do povo todo. Todo aquele povo que estava na igreja, aquela multidão, da multidão dos que creram, uma era a mente, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos exaltar ao Senhor, o nosso Deus, e um só o coração. A ideia de um só coração assim, aonde nós mexemos no nosso sentimento, naquilo que nós temos de mais precioso. Paulo vai dizer que aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E se o seu tesouro está em amar as pessoas, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O amor era unânime. Então qual era a mentalidade? O que é meu é teu. E aí houve aquele desdobramento que nós lemos aí, do versículo 34 até o 37, eles distribuindo e tal, aquela coisa toda. Claro, tem um fundo teológico, escatológico nisso aí, que eu não quero entrar no mérito da questão, que era uma mentalidade daquele momento.
Mas o que eu quero dar ênfase é que a igreja ela estava unida e havia comunhão. Comunhão é aquilo que nós temos em comum. E neste momento havia partilha, havia propósito, havia algo que eles nunca haviam experimentado antes. Qual é o desdobramento disso? Versículo 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Glória a Deus. O que nós vamos pregar domingo? Ressurreição de Jesus. Inclusive domingo agora ceia. Nós não celebramos por detalhes técnicos, né? Domingo passado. Então domingo agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E por que nós celebramos a ceia do Senhor? Na ceia do Senhor nós lembramos a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. Então nós temos o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, que é a nossa redenção, e a volta de Jesus representado nos elementos. Então é importante participar da ceia? Não, é essencial. Você precisa ter consciência que quando nós celebramos a ceia, não é para comer um pedacinho de pão, tomar um cálicezinho de suco de uva. Nós não usamos vinho por questões óbvias, né? Então não usamos vinho, nós somos abstênicos. Como nazarenos, nós não usamos nada de álcool. Então nós celebramos com suco de uva, e bom suco de uva, diga-se de passagem. Então você pega lá, o pão simboliza o corpo de Cristo que foi oferecido como sacrifício. O cálice simboliza o sangue de Jesus que foi vertido, derramado naquela cruz. E quando aquele sangue tocou o solo, ele nos deu a possibilidade de sermos santificados, sarados, remidos, curados e salvos em nome de Jesus. Para isso nós celebramos a ceia. Então, com grande poder, os apóstolos continuam a testemunhar. E o que nós estamos fazendo aqui, gente? Testemunhando que Jesus morreu. Testemunhando que Jesus ressuscitou. Testemunhando que Jesus voltará. Aleluia. A grande questão da igreja hoje é preparar o povo para a volta de Cristo. Agora, enquanto eles estavam esperando a volta de Cristo, o que continuava? Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E o que nós precisamos fazer hoje, 2020, 2021, olha, então até a pandemia dá uma atrapalhada na agenda. 2021, século 21, nós já estamos em maio, quase chegando no meio do ano. E aí, o que a igreja está testemunhando? Nós precisamos continuar testemunhando da ressurreição de Jesus. Não existe mensagem nova. A mensagem é a mesma, é a velha palavra, mesmo assunto, a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Esse é o grande detalhe. Quando Jesus morre, Jesus morreu de fato, a morte não pôde tragar Jesus, porque Jesus não tem pecado. Jesus não tem pecado. E quando ele morre naquela cruz, a morte tenta tragá-lo, ele rasga o ventre da morte de dentro para fora. Ele venceu a morte, para que eu e você, em Cristo, pudéssemos também vencer a morte. A questão é que, depois de cheios do Espírito Santo, eles foram constantes na anunciação da ressurreição de Cristo, no amor de Deus, na oração, na graça de Deus e no poder do Espírito. Como é que nós podemos, no melhor exemplo que me vem à mente agora, como um trem, literalmente nos trilhos, ficar estacionado? Como é que nós, como igreja de Cristo, podemos olhar para a situação que está ao nosso redor e de uma forma cômoda? Deus está no controle, de fato, Deus está soberanamente no controle de todas as coisas, aleluia. Agora, o fato de Deus estar no controle me incentiva, me motiva, me inspira a anunciar, a testemunhar. E nós precisamos, cheios do Espírito Santo, continuar anunciando. Continuar anunciando. Se nós fizermos isso, caminhar anunciando a ressurreição de Cristo, o amor de Deus,
a oração, buscando a presença de Deus, essa intimidade, essa identidade com Cristo, cada vez com mais intensidade, com mais clareza. E eu gosto dessa palavra, com a densidade de Deus em nós, para que através de nós, sinais e maravilhas voltem a acontecer. Amém? Fácil? Nunca foi, e não é agora que vai ser. Possível, com a presença de Deus sempre. É possível ver de novo sinais e maravilhas que transformem em vidas, que almas sejam salvas. O colega foi pregar nos Estados Unidos na primeira igreja do Nazareno. Essa igreja, ela existia antes da igreja do Nazareno. Na realidade, essa foi uma das igrejas que cedeu o nome para que a denominação tivesse o nome igreja. No início era a Igreja Pentecostal do Nazareno, isso em 1908. Essa igreja existe desde 1895. E o colega foi pregar nessa igreja, e não havia uma quantidade muito grande de pessoas, mas ele pregou uma mensagem relativamente curta, falando da morte, da ressurreição de Jesus. E depois de pregar 15, 20 minutos, ele passou por um intérprete, pastor, amigo também. E esse pastor começou a fazer, ele fez o apelo e orou, começou a orar. E meu amigo foi o primeiro a ir para frente, dobrar o joelho e começar a orar. E ele não fala inglês. Ele começou a ouvir uma gritaria. Entendeu o que está acontecendo? Continuou orando. Quando se levantou, o povo estava em festa. Uma coisa assim. E aí o pastor pegou o microfone e disse assim: hoje essa igreja reviveu. Hoje essa igreja reviveu. Hoje essa igreja voltou a ter um futuro. Porque havia 11 anos que ninguém se convertia naquela igreja. 2 adolescentes aceitaram Jesus ao final da mensagem. Quando a ressurreição era proclamada, o amor de Deus se manifesta. Quando o amor de Deus se manifesta, pecadores se rendem aos pés do Senhor Jesus. Bora para frente. Bora lá. Empurrar esse estranho, para ele sair dos trilhos na direção correta, na direção do amor, da graça, da oração, para que, segundo a palavra de Deus e a vontade de Deus, sinais e maravilhas aconteçam. Que eu seja o primeiro, que eu esteja diante da graça de Deus, que eu seja alvo da graça de Deus, e eu espero que você pense a mesma coisa. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Pai eterno, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito. Sabemos, ó Pai, que a tua graça, ela tem nos alcançado, tem cuidado de nós. E queremos, ó Pai, neste instante, nos rendemos aos teus pés, dizendo: perdoa-nos, papai. Purifica o nosso coração de toda a maldade. Meu Deus, ajuda-nos a sair desse comodismo espiritual. Ajuda-nos a caminhar. Ajuda-nos a sermos constantes na oração, na tua palavra, no teu amor, na tua graça. Ah, meu Pai, nós queremos ver sinais e maravilhas, não para ver espetáculo, mas para que pessoas, almas, se rendam aos teus pés. Oh, meu Deus, nós cremos e sabemos que o Senhor está conosco. Cuida de cada um de nós aqui nesta noite. Ó Deus, inspira o nosso coração a viver para o Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos mais do que a nossa alma pode dimensionar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Cida, você pode orar pela taça, por gentileza?
Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por todo o cuidado do Senhor com nossas vidas. Obrigado por esse culto, pela tua palavra aqui anunciada. Obrigado pela liberdade que nós voltamos a ter em cultuar o Senhor em união. Nós te louvamos, Pai. E apresentamos diante do Senhor cada pedido nessa taça de oração. E ainda aqueles que não chegaram aqui, Pai, mas tem gente clamando, Senhor, pelo teu nome, em favor de alguém, apresentando a Ti, ó Pai. Nós pedimos, nós invocamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Amém, e que todo o poder está nas suas mãos, Pai. Amém. E que o Senhor age quando quer. E que nós aprendamos a entender e a aceitar o Teu tempo, Senhor. Mas a confiar sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Foi abençoado? Estenda as suas mãos assim. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua palavra. Que essa palavra encontre guarida no nosso coração. Que nós possamos ser alvos do teu amor. Que nós possamos ser anunciadores, ó Pai, testemunhas vivas da tua ressurreição. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós. Leva-nos de volta para os nossos lares em segurança. Nos dá um restante de semana abençoado, debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre todos aqueles a quem você ama, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até domingo, culto de ceia.